Fim de ano para alguns desperta algumas sensações desagradáveis. Se a gente parar para pensar, fim de ano é uma época de festas, encontros, celebrações, confraternização, mas também é um convite para introspecção. E por isso que para alguns a pessoa ela vai ter a tendência a sempre focar naquilo que faltou, naquilo que não aconteceu. E o ser humano ele é assim, ele tem essa tendência a focar naquilo que não aconteceu ao invés de olhar para, tá bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui para o que deu certo, para aquilo que aconteceu, para aquilo que eu tenho e posso melhorar. E a ideia desse vídeo aqui é a gente conversar sobre essas sensações e também saber como lidar, porque por mais que o final de ano ele desperte em você sensações de, às vezes, de solidão, de abandono, de frustração, e esses últimos dias que eu tive de atendimento e de conversas, algumas pessoas relataram essa sensação de olhar para o ano todo que se passou e perceber que teve algumas coisas que não aconteceram. E essas pessoas chegaram à conclusão de que o ano delas não foi tão bom, justamente porque olharam para a vida de outras pessoas que parece que foram mais produtivas, fizeram mais coisas do que aquela pessoa que estava acompanhando. E assim, o final de ano, ele é um convite para introspecção. E para algumas pessoas, esse momento de reflexão, ele vai entrar num lugar de ruminação. Esses dias eu estava lendo o livro do Daniel Goleman, o livro é O Foco, e ele estava falando da reflexão produtiva e da reflexão infrutífera. O que quer dizer isso? E eu vou traduzir com as minhas palavras. Tem pessoa, o final de ano é um convite à introspecção. Mas às vezes a gente fica tanto refletindo, e nessa reflexão sem a ação, ela se torna infrutífera e a pessoa começa a cair num ciclo de ruminação, onde ela pensa, lembra de algo que não foi feito, de algo que não conseguiu, e aí ela sente, e aí o comportamento dela tende a ser um comportamento mais retraído, ao invés de expansivo, ao invés de solução, e aí ela começa a lembrar de uma outra situação, experimentar uma emoção e cair no mesmo comportamento de retração. O Robert Dilts, ele fala, dentro da pirâmide de níveis neurológicos, que ambiente vai influenciar os nossos comportamentos. Então, dependendo das emoções que eu estou experimentando, isso os nossos comportamentos de retração ou comportamentos de expansão. E a ideia aqui desse vídeo é justamente te dar alguns elementos, algumas direções, para que isso que você está experimentando, ele não faça morada, mas que ele cumpra a sua função, que é fazer você refletir e você tomar uma decisão, nem que seja uma decisão experimental, inicial, para que a partir dessa experiência você consiga ter clareza do que realmente você quer, não só para esses últimos dias do ano, mas para o próximo ano que vai se iniciar. Esses dias eu estava conversando com um casal, que é a minha irmã e o meu cunhado, eles têm um apartamento, e na sala deles eles colocaram em toda a parede um espelho. E esse espelho, ele reflete tudo que tem na sala. E engraçado que nessa conversa que eu tive esses dias com ela, e ela disse que tem momentos que ela se incomoda muito quando o espelho está sujo. Fazendo um comparativo desse espelho, que reflete não só o que tem, mas também toda a sujeira que vai impregnada ao longo dos dias, o final de ano ele vai como um espelho refletir não só aquilo que nós temos, mas também aquilo que nos falta. E algumas pessoas vão ficar só olhando para aquilo que falta. E nessa falta, essa pessoa ela tende a ruminar, ela tende a ressentir, ela tende a se fixar muito mais no problema. E quanto mais eu me fixo no problema, mais eu me sinto apática, mais eu me sinto paralisada. E a ideia aqui é você conseguir olhar onde você está, para que você consiga ter uma decisão diferente, uma ação diferente, para que você consiga definir o que você quer. Porque nesse lugar de apatia, nesse lugar de paralisação, a gente vai ter a tendência a ruminar muito mais e a ressentir muito mais, mas isso não resolve o nosso problema. E a questão é você conseguir olhar para aquilo que te falta, assim, e a partir disso você definir algumas decisões, algumas ações que você precisa tomar. Tem algo que eu quero também destacar aqui, nesse exemplo do espelho, o espelho ele reflete o que tem e também aquilo que falta. E o final de ano,
ele é como um espelho. Ele não só vai refletir aquilo que tem, mas aquilo que falta, mas às vezes aquilo que está embaçando esse espelho, ele tem camadas de julgamento, ele tem camadas de cobrança, aquela pessoa que se cobra por não ter feito, ou por ter feito e não ter feito tão bom quanto a pessoa imaginava, idealizava, ou a pessoa ela também pode cair na camada da comparação. Se comparar com outro que viajou, com outro que casou, com outro que comprou uma casa, com outro que comprou sei lá o quê. E nessa comparação, nessa ruminação, a pessoa ela tende a ressentir muito mais. E aí, utilizando essa analogia do espelho, é o momento onde você, num primeiro movimento, você reconhecer aquilo que você está experimentando, se é raiva, se é frustração, se é saudade, se é tristeza, porque algumas pessoas estão passando, inclusive, pelo término de relacionamento, é o primeiro ano sem a pessoa, viver juntos até os últimos dias da vida. Então, para alguns, esse final de ano vai ser um final de ano onde essas sensações desagradáveis, elas tendem a desencadear, a aparecer. Só que, nesse primeiro momento, é importante que você reconheça aquilo que você está sentindo. A gente não, e o fato de reconhecer não quer dizer que eu vou abraçar e vou mergulhar nessa emoção. Que eu vou fazer, vou permitir que essa sensação, ela faça morada. Mas o processo de autorregulação entre corpo e mente, que está experimentando essa emoção, ele passa por eu conseguir reconhecer e nomear aquilo que eu estou experimentando. Porque aí, quando eu reconheço e nomeio, eu vou para o segundo passo, que é conseguir olhar, tá bom, o que eu tenho? Está encerrando, não é um livro, está encerrando um capítulo da minha vida. Eu tenho um próximo capítulo. O que eu tenho? Eu tenho um próximo capítulo. E aí você vai para o terceiro passo, que é justamente definir, planejar. O que eu quero que tenha nesse próximo capítulo? O que eu quero experimentar de sensações? O que eu quero fazer? O que eu quero conhecer? Quais são os lugares que eu quero frequentar? O que eu quero fazer? E que vai me trazer a satisfação de realização. Porque no lugar da frustração, eu posso definir, planejar, para que eu experimente aquela emoção que vai me trazer satisfação. Eu sei que isso nem sempre é fácil, porque às vezes a gente tem uma ideia de que as coisas vão mudar sem a gente se comprometer com o processo, mas à medida que você abre espaço não só para reconhecer, mas para focar naquilo que você tem e também para planejar, nem que seja algo experimental. O livro do Daniel Goleman, ele falou dessa reflexão infrutífera e da reflexão produtiva. E quando a pessoa está numa reflexão infrutífera, ela tende a cair na ruminação. E ele fala justamente de, como solução, você ter um primeiro passo, nem que seja provisório, experimental. E é algo que geralmente eu falo nos meus atendimentos. Você não precisa casar com a sua primeira ideia, mas você precisa experimentar. Porque é experimentando que a gente sabe se faz sentido para a gente ou não. Então, que você se permita dar esses passos, que você se permita escrever um novo capítulo, definir pelo menos os tópicos do seu próximo capítulo e escolha ambientes que vão fortalecer essa sua nova versão, esse novo capítulo. Agora, para concluir aqui o vídeo de hoje, eu desejo que você consiga fazer essa travessia. Sair das sensações desagradáveis, reconhecer, dar nome e conseguir fazer essa travessia rumo às sensações que você quer experimentar. Se a gente parar para pensar, a vida é feita de desafios. Então, se a gente vai se deparar com algo que vai nos desagradar, com algo que vai nos chatear, mas a gente tem o poder de escolha. Tem uma frase que eu aprendi alguns anos atrás, e essa frase eu repeti durante muito tempo, e eu acho que vai casar com o nosso vídeo de hoje, que é assim: se os meus olhos eles são bons, eu vou olhar ao meu redor as pessoas e as situações, e por mais que as situações elas não me agradem tanto, ou até algumas vezes me chateiem, se os meus olhos forem bons, eu vou conseguir identificar algo bom nas pessoas e nessas situações. Só que se os meus olhos eles forem maus, se eles estiverem embaçados com pensamentos de julgamento, de comparação, de cobrança, ou qualquer outro pensamento que polua, que embace a minha visão,
eu vou olhar para as pessoas e para as situações encontrando algo ruim. Então, que você possa fazer uma escolha consciente daquilo que você quer encontrar. Não só nas situações e nas pessoas, mas em você mesmo. E eu falo que isso é um treino. É desafio, sim, mas é um treino. E que você possa fazer boas escolhas, não só hoje, mas nesse final de ano, no início do seu novo capítulo, que é o do próximo ano. Agora me deixa saber aqui embaixo nos comentários como é para você, o que o final de ano te desperta e como você lida com aquilo que surge, com aquilo que te atravessa. Eu quero poder ler o seu comentário e eu espero que esse vídeo tenha contribuído aí para que o seu final de ano seja um final de ano melhor e onde você faça boas escolhas. Até o próximo vídeo.